Olha, eu quero que você preste atenção nesse som por um segundo. O portão fecha, a tranca gira, e aquele barulho metálico parece fechar uma guerra inteira dentro de um pátio de terra batida. Lá fora, a Europa está pegando fogo. Lá dentro, um cara olha para a cerca, mede as distâncias com os olhos e toma uma decisão que até veterano de guerra ia achar loucura. Ele vai escapar. E não uma vez, nem duas, 7 vezes. 7 tentativas que viraram obsessão. E pior ainda para os alemães, viraram história oficial. Relatórios, interrogatórios, manchetes de jornal. Porque entre 1914 e 1918, fugir não era só coragem, não. Era você jogar na cara do inimigo. Eu não aceito isso. Era um jogo de paciência, documentos falsos, idiomas, trens e sangue frio. E a pergunta que fica é simples, mas incomoda. Como é que um prisioneiro consegue de novo e de novo transformar um campo vigiado num lugar temporário? Para você entender o tamanho dessa lenda, a gente precisa dar um passo para trás. Na Primeira Guerra Mundial, milhões de caras são capturados, e a experiência de cada um varia brutalmente. Depende de onde você caiu prisioneiro, em que ano, que tipo de campo. Tem campo com trabalho forçado pesado. Tem campo para os oficiais, que seguem umas regras que a época chamava de civilizadas. Existe até uma burocracia oficial para isso. As convenções de Haia antes da guerra, instruções internas durante o conflito, ordens do dia, papeladas sem fim. Quando você cai prisioneiro, você vira número, vira ficha. Sua correspondência é censurada, você passa a existir dentro de uma máquina que tenta ser racional no meio do caos. Mas essa máquina tem uma fraqueza estrutural. Ela depende de rotina. E rotina é exatamente o que um fugitivo estuda. Eu fui atrás de arquivos, diários, cartas, relatos publicados depois da guerra. E sabe o que aparece? Um padrão. Para muitos militares, principalmente oficiais, fugir era dever. Não no sentido romântico barato, tipo filme de Hollywood. Era disciplina. Escapar força o inimigo a gastar homens e recursos, cria insegurança, levanta a moral do seu próprio país. E aí nasce uma indústria silenciosa dentro dos campos. Mapas desenhados à mão, bússolas improvisadas, uniformes copiados, documentos falsos, aulas de idioma escondidas, horários dos guardas anotados em segredo. E quando alguém é recapturado, tudo isso deixa rastro nos interrogatórios, perguntas repetidas, tentativas de reconstruir rotas, nomes de cúmplices, punições. A cada fuga, o sistema aprende alguma coisa, e o fugitivo também. Agora eu preciso ser honesto com você aqui. Esse homem das 7 fugas não é um personagem único com biografia perfeita e foto em alta resolução. Porque a história, do jeito que ela circula, costuma misturar episódios de prisioneiros diferentes, de frentes diferentes. Mas o que dá para fazer com segurança, baseado em documentação e pesquisa séria, é reconstituir um caso composto. Um caso fiel ao tipo de evidência que existe. Fugas registradas em formulários e boletins, a engrenagem de contra-inteligência, o efeito psicológico de um prisioneiro que se recusa a aceitar o cativeiro como destino final. E, para ancorar isso, eu vou dialogar com casos bem documentados de evadidos da Grande Guerra, principalmente oficiais britânicos e do Império em campos alemães, e com o que a gente sabe sobre campos específicos. Holzminden, por exemplo, onde rolou uma fuga coletiva famosa que virou símbolo e foi comentada em memórias e estudos acadêmicos. O ponto aqui não é inventar fala, é mostrar como nasce uma lenda operacional dentro da papelada do inimigo. Vamos para o primeiro ato, a captura. E olha, não é heróica, quase nunca é. Pode ser um ataque mal calculado, uma patrulha que erra o caminho na neblina, um avanço que desmorona sob fogo de artilharia. De repente, o soldado vira prisioneiro. A marcha inicial, e isso aparece muito em diários, é de fome e incerteza. Quando chega no campo, vem o ritual: nome, patente, unidade, às vezes religião, itens pessoais recolhidos. Pode ter um fotógrafo do campo para fazer retrato de identificação. Você pode mandar carta, mas é censurada. E os alemães, como qualquer exército, têm regulamentos internos. Oficiais, em geral, não são obrigados ao mesmo trabalho físico que os soldados rasos. Mas isso não é conforto, é controle, disciplina, contagens diárias, proibição de chegar perto da cerca, castigo se tentar fugir. A primeira fuga é quase sempre a mais ingênua.
É quando o prisioneiro ainda não entende o ritmo do lugar e, justamente por isso, às vezes ousa mais. Ele observa que o depósito de ferramentas fica perto do muro, que tem um trecho da cerca onde a luz falha, que um guarda troca de posto e por alguns minutos a vigilância fica cega. Nos relatos que sobreviveram, um método que volta sempre é o disfarce. Trocar de roupa, fingir que é trabalhador civil, tentar se misturar numa coluna de trabalho. Outra linha clássica é o subterrâneo. Túneis, escavações, esconder terra em jardins, em sacos, dentro de parede falsa. A documentação alemã sobre campos mostra que eles esperavam essas tentativas. Por isso, inspeções e revistas eram frequentes. Mas esperar não é o mesmo que impedir. Ele tenta e consegue passar do primeiro círculo. A sensação de ar livre dura pouco. O problema é que a Alemanha, em guerra total, está cheia de controles. Polícia ferroviária, patrulhas locais, checagem de documentos o tempo todo. Um homem sozinho, com sotaque errado, sem os papéis certos, chama a atenção. A primeira recaptura costuma acontecer onde o Estado é mais forte, numa estação de trem, numa ponte, num vilarejo pequeno onde todo mundo conhece todo mundo. E é aí que a história ganha o primeiro documento duro, o interrogatório. Muitos exércitos fazem perguntas padronizadas. Quem ajudou? Como você saiu? Para onde ia? Se tem mapa? Se recebeu dinheiro? O prisioneiro, ele mente, omite, confunde. Às vezes ele é bom nisso, às vezes não. O relatório registra, recapturado após X dias, anota objetos apreendidos, recomenda a punição disciplinar. A punição, no começo, pode ser confinamento, dias ou semanas de restrição, perda de privilégios, menos correspondência. Para o nosso cara, isso é combustível, porque a primeira fuga não foi sobre chegar em casa, foi sobre provar uma coisa para si mesmo. Essas paredes não são absolutas. E agora vem a segunda tentativa, mais fria, mais inteligente. Ele aprende o idioma o suficiente para responder onde você vai, sem travar. Ele aprende nomes de cidades próximas, direções. Ele entende que o inimigo não procura um homem, procura um tipo. Prisioneiro nervoso, mal vestido, perdido. Então ele trabalha para parecer o contrário. A segunda fuga envolve papel, e papel numa guerra é arma. Em muitos campos, prisioneiros tinham acesso limitado a materiais. Papel de carta, envelopes, às vezes oficinas. Tem relatos de falsificação de passes, carimbos improvisados, assinaturas copiadas. Quando isso aparece em estudos sobre fuga e evasão, fica claro, o segredo não é produzir um documento perfeito, é produzir algo bom o suficiente para passar numa inspeção apressada, na mão de um soldado cansado. Ele sai com um passe simples, trabalhador designado, deslocamento autorizado. Talvez o documento seja roubado e adaptado, talvez seja desenhado do zero. Essa parte é sempre delicada, porque cada caso tem detalhes específicos, mas o mecanismo é consistente e aparece em memórias e investigações pós-fuga. Um documento plausível, uma história curta, nenhuma explicação longa. Ele passa por um controle, passa por dois, e então falha por um detalhe mínimo. O carimbo é de um distrito errado. A data está escrita num formato estranho. O nome do oficial que assinou não existe. Em alguns casos, a queda acontece porque alguém decide testar o sotaque dele com uma pergunta inesperada. De novo, recaptura. De novo, interrogatório. E aqui surge o elemento que enfurece os alemães. Não é só a tentativa, é a reincidência. O sistema militar tolera o prisioneiro que apronta uma vez, mas 7 vezes? Isso não é indisciplina, vira afronta. Na terceira fuga, a obsessão muda de escala. Ele percebe que o campo é uma máquina, e máquinas têm logística. Entram e saem caminhões, tem cozinha, tem lixo, tem oficinas, tem grupos de trabalho enviados para fazendas ou para reparos fora do perímetro, sempre escoltados. Muitos prisioneiros tentavam escapar justamente durante trabalhos externos, quando o perímetro abre. Os alemães sabiam disso, então aumentavam escoltas e contagens. Mas nenhum sistema cobre tudo o tempo todo. Ele pede para entrar numa equipe de trabalho.
Aprende a ser útil, porque utilidade dá acesso. No dia certo, no lugar certo, ele se separa por segundos, atrás de um celeiro, numa curva de estrada, numa troca de escolta. A fuga acontece em silêncio, sem glamour, só um corpo que some do ângulo. Ele chega mais longe dessa vez, talvez dias, talvez perto de uma fronteira. E aqui vale explicar um ponto de contexto importante. Para muitos prisioneiros em campos alemães, o objetivo era alcançar um país neutro, Holanda, Suíça, às vezes Dinamarca, e de lá repatriar. Isso não era simples, rotas variavam, patrulhamento aumentava, e conforme a guerra avançava, a vigilância endurecia. Mesmo assim, tentativas existiam e são relatadas em diários e memórias. A lenda nasce quando o prisioneiro se aproxima o suficiente para o medo virar esperança real, e então, quase sempre, o mesmo inimigo invisível derruba ele. A burocracia em rede. Um policial local que desconfia, um bilhete de trem que ele não sabe comprar, um civil que denuncia por medo ou por patriotismo. Recaptura. Na quarta tentativa, o campo já mudou por causa dele. E isso é documentável. Depois de fugas, comandantes emitem ordens internas reforçando vigilância, mudando rotinas, restringindo ferramentas, proibindo certos trabalhos. Às vezes rola transferência para campos considerados mais severos. É aqui que entra um nome que aparece em várias histórias de fuga. Holzminden, um campo de oficiais que ganhou fama por disciplina dura e, ao mesmo tempo, por uma das fugas coletivas mais estudadas do período, com um túnel planejado por meses. Essa fuga está registrada em relatos publicados depois e discutida em estudos acadêmicos. Não significa que o nosso personagem esteve lá com certeza absoluta. Significa que a lógica da repressão e da resposta alemã é a mesma. Quanto mais o prisioneiro insiste, mais o sistema centraliza, isola e endurece. Ele é transferido. Trem, escolta, chegada num novo portão. E tem um detalhe psicológico essencial aqui. A transferência é castigo e também é oportunidade, porque campos novos têm rotinas novas, e por semanas eles ainda não conhecem aquele homem. Só o papel diz reincidente, escapista, perigoso. E papel, às vezes, chega antes da pessoa, por telegrama ou correspondência militar interna. Ou chega depois. Se chega depois, existe uma janela. A quarta fuga é a do teatro. Não teatro de palco, teatro de comportamento. Ele finge resignação, ajuda na cozinha, dá aulas de idioma, vira invisível. E enquanto todo mundo baixa a guarda por um instante, ele monta uma saída improvável. A enfermaria. Doença existia aos montes em campos. Gripe, disenteria, feridas mal curadas. A enfermaria tinha regras próprias, às vezes com circulação diferente, visitas médicas, transporte de doentes. Tem casos relatados de prisioneiros que tentaram escapar usando macas, ambulâncias, troca de identidades. Nem sempre funciona. O nosso homem tenta. Talvez use uma atadura, um uniforme de auxiliar. Ele chega na rua e então, de novo, a rede puxa ele de volta. Agora já não é só raiva, é vergonha. Para um comando local, deixar um prisioneiro escapar repetidamente é mancha na carreira. E isso pode gerar uma reação típica de instituições. Fazer um exemplo. A quinta tentativa acontece sob vigilância reforçada. Ele está em lista. Revistas nas coisas dele são frequentes, guardas sabem o rosto dele. E ainda assim, ele tenta. Porque a obsessão não é racional, ela é um motor. Enquanto existir a chance, existe a tentativa. A quinta fuga é a do subterrâneo, a mais longa, a mais coletiva, a que exige cumplicidade. Aqui, a história se conecta com o que a documentação de fugas famosas mostra. Túneis não são buracos, são projetos. Você precisa de escoramento, ventilação, descarte de terra, cálculo de distância. Precisa de silêncio e de tempo. E tempo é o que um campo paradoxalmente dá de sobra. Meses iguais, dias repetidos. É por isso que tantos relatos de prisioneiros falam de trabalho dentro do cativeiro. Trabalho para não enlouquecer. Para alguns, esse trabalho era cavar. Funciona? Às vezes. Falha?
quase sempre por um detalhe. Um som ouvido, uma terra descoberta, uma contagem que detecta a ausência cedo demais. A quinta tentativa chega perto do sucesso, e por isso a punição é mais pesada. Confinamento prolongado, talvez cela, talvez restrição de luz, de leitura. Isso também aparece em memórias. O castigo não é só físico, é psicológico. A sexta fuga nasce desse confinamento como resposta direta. Se o corpo está preso, a mente procura frestas. Ele aprende rotas dentro do campo, horários de troca, chaves, portas secundárias. E aí entra a contra-inteligência alemã que não é mito. Campos tinham informantes. Às vezes prisioneiros cooptados, às vezes vigilância de correspondência, escuta, inspeções surpresa. A cada tentativa, os alemães ficam melhores em antecipar. E o nosso homem, por insistir tanto, começa a ser tratado como alvo prioritário, isolado de grupos, movido de barraca, colocado sob guarda extra. A sexta tentativa é curta, quase desesperada. Um portão que abre para um caminhão, um salto em movimento, um esconderijo sob lona. Ele chega numa estrada, corre para uma linha de árvores, sente a liberdade por minutos e é recapturado com brutal eficiência. Talvez porque já estavam esperando. Talvez porque alguém falou demais. Esse é o momento em que a obsessão vira lenda dentro do campo. Outros prisioneiros passam a medir o tempo pelo próximo plano dele. E do lado alemão, os papéis acumulam. Um comandante escreve para os superiores pedindo transferência para instalação mais segura, ou recomendando medidas especiais. É o tipo de frase que aparece em correspondência administrativa, sem drama, mas carregada de irritação. E aí a gente chega na sétima fuga. A última não precisa ser a mais espetacular, precisa ser a mais significativa, porque o clímax aqui não é ele voltou para casa. O clímax é o choque entre duas vontades, a máquina de guerra e a recusa individual em aceitar o papel de peça imóvel. Na sétima, ele faz o que prisioneiros experientes aprendiam a fazer. Ele para de lutar contra a cerca e passa a lutar contra a história que contam sobre ele. Se ele é o escapista, todo mundo espera que ele saia de noite, pelo mesmo lado, com túnel ou disfarce. Então ele inverte. Ele sai em plena luz do dia, no momento mais burocrático, uma movimentação autorizada, talvez durante transferência médica, talvez numa troca de prisioneiros dentro do sistema, talvez com um documento que, pela primeira vez, não é improviso total, mas resultado de semanas observando formulários e assinaturas. Ele não corre, ele anda, ele não olha para a cerca, ele olha para frente como alguém que pertence ao caminho. É aqui que a história fica inacreditável, mas verdadeira no sentido mais humano. O ponto fraco de sistemas armados é a normalidade. Quando um cara se comporta como parte do fluxo, o olhar do guarda relaxa. Isso aparece, de forma recorrente em literatura séria sobre fugas. O maior disfarce é a atitude. Ele atravessa o primeiro controle, depois o segundo. Em algum lugar, ele entra numa estação, e agora o risco é máximo. Ferrovias são as veias do Estado, mas também são labirintos. Ele escolhe um trem lotado, onde um rosto vira ruído. Ele some por dias, e por fim, tem duas possibilidades honestas aqui. Porque a documentação de 7 fugas costuma terminar de formas diferentes conforme o caso real que inspirou. A versão mais aceita em muitas narrativas de evadidos é que mais cedo ou mais tarde, o prisioneiro é recapturado de novo. E a sétima é mais uma tentativa, não a vitória final. Nessa leitura, o que vira lenda não é o final feliz, é a insistência, registrada em relatórios e lembrada em memórias, que enfurece os alemães e inspira os próprios prisioneiros. A alternativa, também presente em alguns casos famosos de evasão, é que uma tentativa finalmente dá certo. Ele alcança um país neutro, é internado ali e só retorna de verdade para o exército dele depois da guerra. Nos dois cenários, existe consequência objetiva. O comando alemão endurece medidas, transfere prisioneiros problemáticos, aumenta a vigilância, revisa procedimentos. E isso tem efeito real na vida de milhares, porque a punição coletiva costuma nascer da ação de poucos. O mais inquietante é o que acontece depois. Em jornais de época, especialmente do lado aliado, histórias de fuga viram propaganda imoral. Elas alimentam a ideia de que nossos homens não desistem, que o inimigo pode prender corpos, mas não doma vontades. Do lado alemão, a linguagem é outra. Relatórios tendem a reduzir tudo a incidente, violação, medidas corretivas. Entre uma coisa e outra, existe o ser humano real, muitas vezes exausto, magro, doente, mas teimoso.
A lenda, no fundo, é um arquivo de decisões pequenas. Aprender 2 frases no idioma do inimigo, esconder um mapa, observar um guarda, suportar um castigo e ainda assim pensar, de novo. E talvez essa seja a parte mais cinematográfica. Não porque seja bonita, mas porque é seca. Um homem sozinho em guerra industrial tenta impor um gesto antigo, escolher o próprio destino, 7 vezes. Não para virar herói de pôster, mas porque, para ele, o cativeiro não era um lugar, era um veredito, e ele se recusou a aceitar. Se você chegou até aqui, comenta. Você acha que essas fugas eram principalmente estratégia militar ou principalmente sobrevivência psicológica? E se você quiser mais histórias inacreditáveis, mas bem documentadas da Primeira Guerra Mundial, se inscreve no canal, porque tem muita coisa real que parece ficção, e é justamente por isso que vale ser contada com cuidado.